Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 20. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isto não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, abençoa-nos através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, para que a Tua palavra possa ser colocada em prática em nossas vidas. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Hoje é o último dia que nós estamos completando sobre a recapitulação do que nós falamos na última semana de jejum e oração que nós tivemos lá em novembro. Nós fizemos uma semana de jejum e oração, orando e jejuando pela igreja, e nós tivemos a cada dia uma mensagem, e nós trouxemos essas mensagens aos domingos à noite. Foram 5 dias e hoje estamos completando o 5º domingo, onde nós estamos falando o que dissemos lá na semana de jejum e oração. No primeiro dia nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, da necessidade de voltarmos a termos fome e sede de Deus. No segundo dia falamos sobre Isaías 58, sobre o jejum que agrada a Deus. Não adianta vivermos uma religiosidade se o nosso coração não estiver voltado para o Senhor. Porque a denúncia que Deus fez através do profeta Isaías é: no dia que vocês jejuam, vocês oprimem
os necessitados, vocês maltratam os seus trabalhadores, vocês fazem coisas que não agradam a Deus. Ou seja, não adianta você se vestir de uma religiosidade e fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então, Isaías estava sendo usado por Deus para falar sobre o jejum que agrada a Deus, ou seja, sobre a necessidade de fazer aquilo que Deus pede. No terceiro dia nós falamos sobre santificação, sobre a vida que agrada a Deus. Falamos sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Não podemos andar com Deus se não estivermos vivendo uma vida em santidade. No quarto dia falamos sobre Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8, sobre consagração pessoal. Nós podemos orar juntos, nós podemos cultuar a Deus juntos, mas quando se fala de consagração, ela é pessoal. Há coisas que nós podemos fazer juntos, mas há coisas que nós precisamos fazer sozinhos, apenas eu e Deus. E consagração pessoal é uma delas. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto. Preste atenção, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai. E estou falando rapidamente porque essas mensagens estão no nosso canal do YouTube. Você pode voltar e revisitá-las e assisti-las quantas vezes você assim desejar. Mas hoje nós vamos completar este ciclo de mensagens falando sobre viver como filhos da luz. Nós precisamos entender, meus irmãos, e agora começo a falar sobre a mensagem de hoje, que nós somos filhos da luz, nós fomos transportados de um reino para o outro. O apóstolo Paulo diz que antes de nos convertermos ao Senhor, nós vivíamos no reino das trevas, mas depois da nossa conversão, nós fomos transportados para o outro reino, para o reino de Deus, para o reino da luz. Ora, se nós fomos transportados, isso significa que a nossa natureza, ela foi transformada. E se a nossa natureza foi transformada, isso significa que nós somos novas criaturas. Então temos que viver de acordo com esta nova vida, abandonando o pecado, deixando para trás tudo aquilo que não agrada a Deus. Como eu faço isso? O pastor Paulo está ensinando a igreja em Éfeso. Vamos voltar ao texto, versículo 3 do capítulo 5. Paulo começa a construir um raciocínio, dizendo o que devemos e o que não devemos fazer, o que devemos ou não devemos observar, ou a maneira como devemos ou não devemos nos comportar. O que nós precisamos fazer? Aprender e colocar em prática. Porque não adianta nada eu ler e fechar a Bíblia e colocar a Bíblia lá na minha estante e voltar para as velhas práticas. A vida cristã, ela implica em mudança de comportamento. Eu não posso continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia se eu fui alcançado pelo Senhor. Ninguém que é alcançado por Deus continua vivendo da mesma maneira. Você pode dizer amém? Ninguém. Todas as pessoas que foram relatadas na palavra de Deus, que tiveram um encontro com Jesus, essas pessoas foram totalmente transformadas. Você tem a história de Zaqueu, você tem a história do próprio Mateus, um apóstolo que era um publicano, um coletor de impostos. Você tem a história de Jairo, que era um chefe de sinagoga. Você tem a história da mulher do fluxo de sangue, que não tem o nome dela, mas ela foi transformada. Você tem a história da mulher samaritana, do endemoniado gadareno. Ou seja, foram inúmeras pessoas que tiveram contato com Jesus, e a partir daquele contato, a sua vida nunca mais foi a mesma. Isso também acontece com quem, irmãos? Com a gente. Há 37 anos atrás eu tive um encontro com Jesus, e a minha vida nunca mais foi a mesma.
Nós precisamos entender isso, e Paulo está aqui dizendo que nós precisamos estar atentos a algumas coisas que precisam mudar na nossa vida, se a gente quiser andar com Deus, se a gente quiser servir a Jesus no seu reino. E o que é que Paulo fala? Primeiro, versículo 3, ele fala que a imoralidade sexual, e a impureza, e a avareza não devem ser sequer mencionadas entre vocês. Paulo, ele está dizendo que não é que a gente não deva fazer, a gente não deve nem mencionar. Nós temos que ter cuidado com o que a nossa boca fala. Porque Paulo está dizendo que nós não devemos ser imorais, ou impuros, ou avarentos. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que a gente não deve nem mencionar. Por quê? Porque é isso que convém a quem? Aos santos. E santos significa separados. Separados de quê? Uns dos outros? Não, separados do pecado. Viver em santidade significa se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Então, Paulo vai construindo uma vida cristã que está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se esforçar o mínimo possível pode alcançar esses resultados. É possível não mencionar imoralidade sexual, impureza ou avareza? É possível? Sim, é possível. É possível não ser uma pessoa imoral, é possível não ser uma pessoa impura, é possível não ser uma pessoa avarenta. Eu sei que para alguns é mais difícil, que tem gente que é assim, né? Se mergulhar numa piscina com um sorrisal na mão, sai do outro lado com um sorrisal seco, né? É aquela pessoa que entra no aplicativo do banco toda hora para ver o saldo, aí fica alisando lá a tela do celular, dá um beijinho. Sabe qual é o nome disso? É avareza, porque você está colocando o dinheiro no lugar de Deus. Ah, pastor, o que eu vou fazer? Jogar fora? Não, ninguém está dizendo isso, nem tampouco Paulo. Ora, a Bíblia relata que pessoas ricas eram usadas por Deus no ministério, tanto no ministério de Cristo quanto no ministério dos apóstolos. Não, a Bíblia não é contra a riqueza, a Bíblia não é contra o dinheiro, a Bíblia é contra o amor às riquezas e ao dinheiro, que é a avareza, onde você baixa o espírito do tio Patinhas, né? Que nadava no dinheiro, que tomava banho com o dinheiro. Nós temos que ter cuidado para essas coisas não afetarem nosso coração, porque daqui a pouco a gente está colocando outras coisas no lugar de Deus. Versículo 4, o apóstolo Paulo continua falando de mais algumas coisas que precisam ser riscadas da nossa vida, como o quê? Não usar linguagem grosseira, não dizer coisas tolas, nem indecentes. E meus irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade em que você pega o teu celular para ver qualquer coisa, daqui a pouco tem coisa indecente passando diante dos teus olhos. Isso não é impossível para ninguém, porque a gente não controla o conteúdo que está vindo. Controla? A gente vai rolando o dedo lá no celular e o que vai aparecendo na sequência você não tem controle. Agora, quando aparece algo indecente na sua frente, você tem a opção de quê? De tirar. Então nós temos que ter cuidado, porque ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe muitas melhorias para a nossa vida, também trouxe muita coisa ruim para dentro da nossa casa. Então nós temos que aprender a ter esse filtro que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Veja que Paulo não está dizendo, e é outra coisa que às vezes eu vejo muito cristão escorregando. Paulo não está falando, não fale em palavrão. Paulo está indo além do palavrão, é para não usar linguagem grosseira. Eu vejo às vezes crente falando palavras, mas hoje não é mais palavrão. Se você estivesse num tribunal diante de um juiz, você falaria essa palavra? Então, entenda que você todos os dias está diante do juiz dos juízes,
que é o soberano Senhor. Então nós temos que ter cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios, para que não sejam palavras grosseiras, nem tolas e nem indecentes. Ora, pastor, se eu não posso falar esse tipo de palavra, então que tipo de palavra eu tenho que usar? Paulo diz: digam palavras de ação de graças. Sabe o que é ação de graças? O que é ação de graças? Gratidão. Quantas vezes por dia você diz que é grato ao Senhor? Quantas vezes por dia você agradece a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado? Quantas vezes por dia você agradece a Deus pelas lutas que Ele tem permitido chegar até você? Ah, peraí, pastor, eu tenho que agradecer pelas lutas também? Ora, tem. Sabe por quê? Porque são as lutas que provam a nossa fé e nos fazem conhecer mais ao Senhor. Tem gente que fala assim: Senhor, me dá paciência. Não é verdade? Quem aqui já pediu paciência a Deus? Eu já pedi também. Aí você imagina Deus mandando o anjo lá no estoque: Gabriel, meu anjo, pega um balde de paciência e derrama lá na cabeça do meu servo que ele está pedindo paciência. Você acha que é isso que Deus faz? Quando você pede paciência a Deus, Deus vai colocar uma pessoa na tua vida para perturbar a tua paciência. Para tirar a tua paz, para você aprender a ser o quê? Paciente. Quando você fala assim: Senhor, eu quero aprender a perseverar na tribulação. Ah, é? Então toma a tribulação. Como é que você vai aprender a perseverar na tribulação se a tua vida está um mar de rosa? Ih, pastor, eu não vou pedir mais para ser perseverante na tribulação, não. Nós temos que entender que Deus, Ele vai nos dando coisas para nos fazer amadurecer, e é por isso que eu tenho que agradecer. Às vezes eu agradeço, eu paro e falo: Senhor, no meio de uma luta, no início às vezes não, a gente esquece, mas quando a luta continua, eu falo: isso aí é para o meu aprendizado. Eu paro e falo: Senhor, obrigado por essa luta, porque eu sei que o Senhor está querendo me ensinar algo. O que tem que sair dos nossos lábios são palavras de ação de graças, gratidão. O mundo, ele não sabe o que é gratidão, mas nós não somos desse mundo. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então temos que viver como filhos da luz. Versículo 5. Pastor, por que Paulo está dizendo que a imoralidade sexual, a impureza, a avareza não devem ser mencionadas? Por que Paulo está dizendo que a gente não deve usar linguagem grosseira, nem dizer coisas tolas e indecentes? Ele explica no versículo 5, porque quem age dessa forma não tem herança no reino de Deus. Está escrito com todas as letras: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança onde? No reino de Cristo. Se você trilhar por este caminho, pelo caminho dos filhos das trevas, pelo caminho daqueles que não conhecem a Jesus, você está vivendo de uma forma que vai dizer para Deus: essa pessoa não tem parte comigo. É o que Jesus vai falar lá no Evangelho, nos Evangelhos: nunca vos conheci. Não conheço vocês, não sei quem são, não fazem parte do meu reino. Já pensou que coisa triste chegar diante do Senhor e ouvir essa frase: eu não te conheço? A hora de mudar é quando, meus irmãos? É já, não é ontem ou amanhã. A hora da mudança é agora, enquanto existe a oportunidade. Versículo 6, o apóstolo Paulo continua falando: não se deixe enganar com palavras vazias. Meus irmãos, hoje em dia é tanta tolice que a gente consome. Se você ficar meia hora
no seu celular, na internet, tenha certeza de uma coisa: a gente acaba fazendo, mas se você ficar meia hora olhando o seu celular, você vai perder meia hora do seu tempo, porque você não vai consumir nada de útil. Porque o mundo está vazio. O que bomba nas redes sociais são só as coisas idiotas, me perdoe a expressão. Coisas de conteúdo não fazem sucesso, porque as pessoas não querem consumir essas coisas. Agora deixa-me te falar uma coisa: o apóstolo Paulo está dizendo que as palavras vazias podem trazer sobre nós a ira de Deus. Porque as palavras vazias nos afastam da presença do Senhor. O tempo que a gente perde consumindo coisas vazias, a gente deixa de consumir a palavra de Deus. Há quanto tempo você não para ler a Bíblia? Você não precisa me responder. É só uma pergunta para a nossa reflexão. Há quanto tempo você não para ler a Bíblia? Se eu perguntar para você qual é o livro da Bíblia que você está lendo agora, qual vai ser a resposta? Mas se eu perguntar a você quais são as últimas na internet, todo mundo sabe. Eu não estou falando isso em tom de crítica, eu estou falando isso em tom de reflexão. Porque o apóstolo Paulo está construindo um argumento: se nós somos filhos da luz, nós temos que viver como filhos da luz. Versículo 7, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Nós temos que entender que houve uma ruptura, houve uma mudança, houve uma transformação. Nós não somos mais de lá. Versículo 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Uma mudança aconteceu. Vocês estavam lá, vocês agiam como eles, vocês viviam no meio deles, mas agora não. Então, se houve uma mudança, qual é o conselho do apóstolo Paulo? Vivam como filhos da luz. É isso que Paulo está ensinando para nós. Eu não posso mais viver como um filho das trevas, porque eu não sou mais um filho das trevas. Você entende isso? Você não pode mais viver como um filho das trevas, porque você não é mais um filho das trevas. Você é filho da onde? Da luz. Então Paulo diz: vivam como filhos da luz. Agora, da mesma maneira que Paulo ensinou como os filhos das trevas vivem, Paulo agora vai ensinar como vivem os filhos da luz. Versículo 9. No que consiste o fruto da luz? Está escrito aqui: bondade, justiça e verdade, coisas totalmente opostas à imoralidade sexual, impureza e avareza. São coisas opostas entre si. Bondade, justiça e verdade é aquilo sobre o qual as nossas vidas têm que viver. Nós temos que aprender que o cristão, ele tem que viver com bondade no seu coração, tem que ser justo e tem que ser verdadeiro em tudo. O nosso tratamento com o próximo, o nosso tratamento com a família, o nosso tratamento com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ou seja, nós temos que viver pautados na bondade, na justiça e na verdade. Agora preste atenção no versículo 10. Os filhos da luz, eles procuram sempre descobrir o quê? O que é agradável ao Senhor. Se você quer viver como um filho da luz, se você quer viver como um filho de Deus, você precisa todos os dias da sua vida aprender sobre aquilo que agrada a Deus. Aí eu pergunto a você: como você vai aprender sobre as coisas que agradam a Deus? Vindo ao culto, é uma delas. Amém? Vindo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, jejuando,
conversando com os irmãos. Veja quantas coisas podem acontecer para você aprender o que é agradável ao Senhor. Pastor, eu posso aprender o que é agradável ao Senhor também na internet? Pode, tem muita coisa boa na internet. É só você selecionar. É só você pesquisar que você vai ver muita coisa boa. Mas o Filho de Deus, ele está o tempo todo tentando descobrir aquilo que agrada a quem? Agora preste atenção, há um contraponto. O mundo, as pessoas que vivem neste mundo, elas estão o tempo todo procurando aquilo que as agrada. Esse é o paralelo importante. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas estão o tempo todo tentando agradar a si mesmas. Em contrapartida, os filhos de Deus estão o tempo todo procurando agradar ao Senhor. Você entende a diferença? Se nós fomos transportados de um reino para o outro, nós também temos que mudar o nosso comportamento. E Paulo está dizendo, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Isto não é impossível. Isto não está fora do nosso alcance. Deus não está pedindo nada que a gente não consiga fazer. Deus está colocando diante de nós uma tarefa que é possível, que dá para a gente fazer. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Paulo agora está dizendo que não adianta apenas a gente não fazer. Paulo está dizendo, você não pode sequer se associar. Você já viu, você já deve ter ouvido falar de pessoas que foram presas num assalto a banco. Estou falando de uma maneira geral. E aí você sempre tem uma pessoa que fala assim, olha, eu não estava no assalto, eu apenas dirigi o carro. Eu não assaltei o banco, eu estava apenas dirigindo o carro. Agora eu pergunto a você, se essa pessoa estava apenas dirigindo o carro, por que ela está presa? Porque ela era o quê? Cúmplice. Ela estava lá, sabendo o que ia ser o quê? Realizado. Ela sabia dos propósitos daquelas outras pessoas. E ela aceitou participar, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Ora, Paulo está dizendo aqui, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Paulo está dizendo, não participe e nem se associe de forma indireta. Nós precisamos entender, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós não podemos nos associar com o que é errado. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, eu não era pastor da igreja ainda, e a gente, assim como os homens ficam hoje, eu estava aqui orando por pessoas, e de repente uma pessoa parou na minha frente e falou assim, pastor, o senhor pode orar? Pastor não, não sei se era pastor, se era diácono, não me lembro agora. O senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Qual o motivo da oração? Não, é que eu perdi minha carteira de motorista, extrapolei os 20 pontos. Eu falei assim, poxa, mas você já deu entrada no processo e tal? Eu falei, já dei. Mas por que você está pedindo oração? Não, porque eu vou fazer uma viagem e eu vou dirigindo. É porque o senhor olha para a polícia não me parar no meio do caminho. Eu falei, não posso orar por isso. E não orei.
Não posso, porque eu não posso me tornar cúmplice daquilo que está errado. Ah, pastor, mas quem errou foi a pessoa. Mas quem ia embarcar junto no erro? Quem ia pedir a Deus para tirar todas as viaturas de polícia do caminho? Então, às vezes, não se trata só de não errar, mas se trata de não se tornar cúmplice. Porque quando você se senta à mesa dos escarnecedores, você se torna um escarnecedor. Quando você se assenta na roda dos zombadores, você se torna um zombador. Ah, mas eu não falei nada, mas se sentou, estava junto. Paulo está dizendo, não sejam cúmplices. No final do versículo 11 ele diz, tratem de reprová-las. Deus quer de nós um posicionamento. Não quero, não vou. Eu lembro que há muitos anos também, eu fui parado numa blitz. No dia seguinte, que tinha vencido a data de pagar o IPVA, eu esqueci de pagar e no dia seguinte fui parado numa blitz. O guarda-mão encostava, falei, ó, o carro vai ficar. Aí o guarda pediu o documento, eu entreguei. Você não pagou? Falei, você não pagou? Eu falei, não paguei mesmo não. Então vou ter que aprender o seu carro. Perfeitamente, pode aprender. O guarda ficou me olhando. Mas, o senhor entendeu que eu vou ter que aprender o seu carro? Eu falei, entendi, eu estou errado, pode aprender. Aí o rapaz do guincho vem, mas vem cá, o senhor não vai conversar com o guarda aí não? Eu falei, conversar o quê, irmão? Não, conversar. Eu falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro que eu sou servo de Deus. E segundo que eu estou errado. Eu esqueci de pagar. E o carro vai ser apreendido. Ah, mas o senhor está tão calmo. Eu falei, ué, eu estou calmo com a serenidade que eu estou cumprindo a vontade de Deus, porque eu errei. Eu deixei de cumprir uma obrigação. E agora eu estou sendo penalizado por isso. Quando chegar o dia, eu vou pagar o que está em aberto e vou lá tirar o carro, e assim eu fiz. Mas já estava sendo oferecido um atalho, um caminho. Ó, faz isso aqui, que aí tem conversa. Não tem conversa. Se eu estou errado, eu tenho que pagar pelo meu erro. Mas eu não vou ser cúmplice, eu vou reprovar aquilo que está errado, mesmo que eu seja prejudicado. Porque eu não fui prejudicado por algo que eu não fiz, eu fui prejudicado por algo que eu fiz. Eu errei. Você entende isso? Então nós temos que reprovar tudo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque no versículo 12 Paulo diz que aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Meus irmãos, tem coisas que acontecem na calada da noite, que se a gente ficasse sabendo, os cabelos todos ficavam arrepiados. Este mundo é especialista em desonrar a Deus, mas nós não somos desse mundo. Você pode dizer amém? Nós não fazemos mais parte do reino das trevas. Nossa vida tem que ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. Agora preste atenção no versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. As nossas atitudes, elas são claras, elas têm que ser feitas às claras. O cristão ele não faz nada escondido. O cristão não age por debaixo dos panos, o cristão não age às escuras, o cristão, ele age às claras. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Não nos cabe agir de forma errada. Por isso Paulo, ele chama o testemunho de Isaías, versículo 14, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. A igreja precisa despertar para isso. Nós não podemos mais dormir enquanto o mundo está caminhando para o abismo.
Enquanto o mundo caminha para o abismo, a igreja tem que caminhar dentro do reino de Deus. E nós temos que ser o sal e a luz que Cristo pediu que nós fôssemos. Porque lá fora tem um monte de gente que precisa ser alcançada pela palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho está com quem? Está com a igreja. Nós somos os responsáveis por levar essa palavra até eles. Por isso nós temos que manter um testemunho firme. Então, o apóstolo Paulo diz no versículo 15, portanto, e ele começa a concluir. Portanto, é uma frase de conclusão. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Não vivam mais como tolos, mas como sábios. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a não brincar com as coisas de Deus, a não brincar com a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus tem que ser a nossa bússola. Ela tem que nos dar direção. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. O que fazer ou o que não fazer na nossa vida tem que estar de acordo com a palavra. Senão, não faz nenhum sentido nós estarmos aqui. Se for para vivermos fora da palavra, não faz sentido a gente se reunir como igreja. Só faz sentido esta reunião se nós estivermos aqui para aprendermos sobre a palavra e colocarmos a palavra em prática. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como você está gastando o seu tempo? Como você está aproveitando o dom da vida que Deus te deu? O problema é que muitas vezes a gente só para refletir sobre o tempo. A gente só para refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida. Sabe aonde? Sabe onde a gente para refletir sobre isso? No velório. Será que é preciso morrer alguém para a gente poder refletir sobre o tempo? Será que é preciso morrer alguém para a gente parar e pensar a respeito do que a gente está fazendo com a vida que Deus nos deu? Eu quero dizer para você que não, meu irmão, não precisa. Paulo está dizendo aqui, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Ora, se os dias são maus, nós temos que fazer coisas boas com o tempo que Deus nos deu. Posso ouvir um amém? Nós temos que viver dessa forma. Versículo 17, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja que no versículo 10, ele fala sobre tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. E no versículo 17, ele fala de procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos procurar entender aquilo que Deus quer para nós, ou aquilo que Ele quer de nós. Como Deus quer que você seja? Que tipo de homem Deus quer que você seja? Que tipo de mulher Deus quer que você seja? Que tipo de marido Deus quer que você seja? Que tipo de esposa Deus quer que você se torne? Que tipo de pai, de mãe, ou de filho, ou de filha? Que tipo de servo Deus quer que você se torne? Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Nós somos filhos da luz. Precisamos viver como filhos da luz. E nos versículos 18, 19 e 20, Paulo então vai falar sobre algo muito conhecido pelo povo de Deus, mas que está ligado a tudo isso que nós falamos. Para nós nos tornarmos filhos da luz, de fato e de verdade, nós vamos precisar do Espírito Santo. Paulo diz, não se embriaguem com vinho, e ele está usando o vinho aqui como uma figura, porque o vinho representa a bebedeira. As festas eram regadas a vinho, e as pessoas bebiam até ficarem embriagadas. Paulo está dizendo, ao invés de vocês ficarem embriagados com coisas que tiram os sentidos de vocês, se encham do Espírito.
Ao invés de se encherem das coisas do mundo, deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? E nós precisamos, meus irmãos, buscar a presença do Espírito Santo. Isso dá trabalho. Se você não dedicar tempo a Deus, você não vai ser cheio do Espírito. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu duvido que não. Todo mundo tem tempo. Todo mundo. Quer ver uma coisa? Quem aqui que o dia dura 24 horas? Levanta a mão assim. Tem gente que não dura não? Então você é de outro planeta. Quem aqui o dia dura 24 horas? Todo mundo tem 24 horas, todo dia. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu quero saber quem não é. Eu ainda estou procurando conhecer aquelas pessoas que são totalmente desocupadas. Que em plena segunda-feira, de manhã cedo, já estão na praia. Fora do período de férias. Ocupado todo mundo é. Mas dentro dos nossos afazeres do dia, a gente não pode tirar um tempinho para dar para o Senhor? De 24 horas, ah pastor, mais 8 horas eu durmo. Tá bom. E as 16 horas restantes? De 16 horas, você não pode tirar um tempinho para Deus. Ah pastor, mas das 16 que sobra, 8 eu trabalho. Tá bom. Das 8 horas que sobram, você não pode tirar um tempinho para Deus. Pastor, mas dessas 8 horas aí que sobram, 2 horas eu estou no trânsito indo para o trabalho. Tá bom. Então das 6 horas que te sobram, você não pode tirar um tempinho para Deus? Ah pastor, mas eu tenho que ver Netflix. Nós precisamos, meus irmãos, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente quer as bênçãos, mas o reino de Deus ele está ficando por último. Enquanto o reino de Deus não for uma prioridade, a gente vai continuar patinando. A gente vai continuar vivendo uma vida aquém daquilo que Deus quer para nós. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como a gente faz isso, pastor? O apóstolo Paulo fala sobre o como nos versículos 19 e 20. Como eu me deixo encher do Espírito? Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O nosso linguajar, a nossa linguagem tem que ser a linguagem do reino de Deus. Qual é a linguagem do reino de Deus? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Os nossos lábios têm que proferir bênção e não maldição. A nossa boca tem que jorrar, da nossa boca tem que jorrar água doce e não água amarga. A segunda coisa que Paulo fala, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Quanto tempo você não louva a Deus? Há quanto tempo você não para cantar para Deus? Mas peraí, pastor, quando eu canto para mim. Não, eu não estou falando de cantar para você, eu estou falando de cantar para Deus. Você parar um pouquinho do seu tempo e falar, Senhor, agora eu vou te louvar. Ah, pastor, mas a minha voz é horrível. Deus deve ter um filtro lá, eu creio. Que a voz ruim sai daqui e chega lá uma voz angelical. Mas eu quero dizer para você, há quanto tempo você não canta para Deus? Pastor, cantar para Deus, que coisa estranha é cantar para Deus, porque Deus Ele é digno de ser adorado. Coloca lá o seu Spotify, ou seja lá, a sua Alexa, ou onde você escuta a música, eu não sei. Antigamente a gente ia falar vitrola, né? Mas não tem mais. Eu sou do tempo daquele 3 em 1 automático que o braço levantava. Mas isso acabou.
A minha tia tinha um, eu ficava vidrado naquele negócio, mexendo sozinho. Falei, meu Deus, que coisa fantástica. Era criança, achava o máximo. Aquele negócio de madeira. Tem gente balançando a cabeça aí que é dessa época. Mas coloque um louvor e cante para Deus. Pastor, vão dizer que eu sou doido. É que seja. Seu vizinho paga as suas contas? É claro que você não vai pegar 1h da manhã e vai querer dar um show, né? Respeitando o horário, respeitando o próximo, mas cante para Deus. Então veja o que Paulo diz: fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, o que a gente fala, o que a gente canta, e por fim, dando sempre graças. Por quê? Por tudo. Está chovendo, graças a Deus. Está calor, graças a Deus. O tempo está nublado, graças a Deus. Deu uma topada com o mindinho no canto do móvel, graças a Deus. A gente precisa entender que a gente não é mais, nós não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E Deus espera de nós um comportamento diferente. Ele espera de nós coisas diferentes. E se eu continuar insistindo nas mesmas coisas, não haverá mudança. Se você continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi, não haverá nenhuma mudança na sua vida. Não haverá crescimento, não haverá amadurecimento, não haverá intimidade com Deus. Mas para que essas coisas aconteçam, nós precisamos seguir as instruções do apóstolo Paulo. Eu quero concluir com o versículo 8. Por favor. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, vivam como filhos da luz. É isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero